Olá pessoal, hoje eu queria conversar um pouco com vocês porque o projeto 9 em 6 já está no 7º livro e as ideias vêm fluindo facilmente. A criatividade aumentou e a persistência multiplicou. Então, eu vim refletir hoje à tarde o seguinte: você que está indeciso em ser advogado ou está estudando ainda e pensando em como ser um advogado. Então, o que é ser um advogado? Tudo vai começar lá na faculdade. O bacharel, o estudante de direito, o seu perfil na faculdade é o que vai carregar com ele o seu sucesso como advogado ou não. Se lá na faculdade o estudante não tem propósito definido, não tem aquele desejo obsessivo de chegar a ser advogado, possui autoconfiança abalada, os planos não são bem definidos, não possui conhecimento preciso, muito menos força de vontade e o mais importante, não consegue criar hábitos, então ele já está com grandes problemas desde a origem. Então a faculdade é o que vai delimitar o sucesso do advogado no futuro. Quando eu fiz a faculdade em 2001 e me formei em 2005, nós éramos mais ou menos em 120 alunos e no final acaba se formando uns 80, como é praxe em todas as faculdades. Começa um grande número e outros vão ficando pelo caminho. Mas aqueles 80 ou 70 que chegam até o final vão se deparar com o primeiro obstáculo, que é a prova da OAB. Se o estudante durante 5 anos foi omisso nos seus estudos e só ficou levando o curso na brincadeira apenas para tirar nota, ele já vai ter o problema na OAB. Mas muitos que não se dedicaram correm para os cursinhos e alguns deles conseguem recuperar o tempo perdido apenas para tirar mais uma nota, que é a prova da OAB. Porém, esse tipo de estudante terá problemas porque ele só estudou para tirar notas. E a advocacia precisa de pessoas capacitadas em pesquisa. Se a pessoa não estudava e não pesquisava, não tem o talento de solucionar problemas rápidos. E aí ele vai arrumar uma outra fórmula mágica, que é perguntar para um amigo. Mas só que todos nós sabemos que na advocacia dá para se contar nos dedos quantos amigos nós podemos confiar nas informações, porque infelizmente a advocacia entre si há uma disputa de conhecimento. Quem detém o conhecimento só passa a informação completa se remunerar. Então, esse tipo de estudante vai conseguir passar na prova porque ele vai correr atrás do prejuízo por mais uma nota e vai virar advogado. Porém, quando ele chegar na advocacia, ele vai ter um grande impacto, que é a deficiência técnica. Se ele não estudou, ele não consegue ampliar a sua mente para traçar um plano para aquele processo que ele acabou de pegar. Mas ele também tem outra solução mágica. Vai no Google, pega as peças, pega os modelos e vai se jogando. Nesse momento, ele já está criando problema para o cliente dele. Agora, aquele estudante que começou da maneira correta, que é pegar, estudar arduamente, passar na prova da OAB, na primeira fase, sem pagar cursinho, porque primeira fase é múltipla escolha. Se você ficou 5 anos da sua vida em um curso de direito e não consegue passar uma prova de múltipla escolha sem cursinho, com todo respeito, como que você vai ser advogado?
Porque para fazer um recurso ordinário, não dá tempo de você fazer um cursinho sobre recurso ordinário. Porque o prazo é 8 dias. Para você apresentar um embargo de declaração, não dá tempo de você fazer um cursinho que o prazo é de 5 dias. Então, lá na faculdade, o estudante que já tem aquele hábito de estudar, pesquisar, ele vai ir para a OAB com mais força e vai passar na prova da OAB de múltipla escolha. Alguns vão passar na primeira, outros na segunda, outros na terceira, mas ele vai passar sem intermédio cursinho. Então ele já vai muito forte para a advocacia. Agora, lógico, mesmo ele sendo forte e passou na primeira fase, ele não pode ser leviano e acreditar que ele tem força de passar na segunda fase sem a intervenção de um cursinho. Aí, nesse caso, como a segunda fase é procedimentos, fórmulas de como fazer petição, mesmo que esse estudante, durante 5 anos de curso de Direito, ele tenha estagiado a vida inteira, ele vai ter que se socorrer ao cursinho, porque os examinadores da ordem têm um cronograma de como corrigir as peças. Então você tem que ir lá buscar a famosa fórmula das peças. E ele com certeza terá facilidade de passar na segunda fase. Aí ele vai tomar coragem e abrir o seu escritório. Mas só que quando ele chega na advocacia, ele já chega muito forte, porque ele já sofreu no caminhar da vida de estudante até chegar à advocacia. Mas só que a advocacia ela não vai ser mais fácil para ele, só que ele vai conseguir desvencilhar-se dos problemas que vão surgir na frente dele. Então, essa fase que o advogado tem que passar desde a faculdade, pela prova da OAB, a seu primeiro escritório, ele já tem que se comportar lá no primeiro ano como um advogado. Porque se ele deixar para se comportar como advogado só quando ele ter o escritório, pode ser tarde demais. Aí quando ele chega na advocacia, começa aqueles problemas, aqueles maus hábitos, aqueles pensamentos derrotistas. E agora? Eu não tenho condições, como que eu vou abrir meu escritório? Ah, mas agora a pandemia mostrou que eu posso ter um escritório virtual. Aí ele fica na dúvida, abre um escritório físico, abre um escritório virtual. Na minha perspectiva, o processo virtual vai depender que tipo de cliente você vai querer trabalhar. Se você quer trabalhar com classe média, então o escritório virtual não terá nenhum problema, porque a maioria dos trabalhadores ou das pessoas físicas da classe média para cima sabe mexer com o scanner, tem impressora, sabe o que é uma nuvem, tráfego de documento online, então já estão adaptados com essa linguagem. Agora, se o advogado quer trabalhar com pessoas de baixa renda, que ganham até 3 mil reais por mês para baixo, ajudantes gerais, doméstica, balconista de loja, entre outras funções, né? Ou aqueles processos de família que envolve pessoas trabalhadoras com salários mínimos. Então, o escritório virtual não vai ser vantajoso para ele. Por quê? Esse tipo de pessoas de salário de 3 mil para baixo, muitas das vezes eles nem estudaram muito. Então não tem aquela cultura de se inteirar com as novidades tecnológicas. Mal eles têm um telefone que fotografa. Então o virtual não vai funcionar. E se o advogado abre o escritório virtual focado nesse nicho de cliente, a chance de insucesso é gigantesca. Então, quem optar pelo virtual terá que analisar muito bem o tipo de cliente que ele vai assessorar. Agora, para aqueles advogados que irão abrir o primeiro escritório, optarem por pessoas
de baixa renda, então, infelizmente, o escritório físico ainda é necessário, porque essas pessoas têm uma crença que tudo que está na internet é mentiroso, tudo que está na internet é para arrancar dinheiro. Ah, está na internet, eu nem sei se ele é advogado mesmo. Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de público, infelizmente, que é o atendimento presencial, e o advogado sempre terá que ter uma estrutura física. Então, senhores, ser advogado é abrir mão dos prazeres da vida e por um certo tempo se dedicar exclusivamente para essa atividade. Porque a advocacia, ela é muito árdua, e o advogado que não for empreendedor, infelizmente ele vai sucumbir. Porque o que eu vejo na prática é diversos advogados que abrem seus escritórios, mas eles não possuem um propósito bem definido, eles acabam focando somente em buscar dinheiro, eles não aguentam um ano, acabam fechando, mudando de local rotineiramente. E a advocacia, você não precisa ficar mudando a cada ano, a cada 2 anos de local, porque o cliente ele vai até onde você estiver. Se você prestar um trabalho de qualidade, ele vai até você de qualquer forma. Porque o cliente ele não sabe se você tem mestrado, se você tem pós-graduação, se você tem doutorado. Ele vai comprar a sua primeira imagem. Mas se você já tiver a derrota, sua imagem vai ser de depressão, você já não se preocupa mais com a sua apresentação individual, então é aquele tipo de escritório que já está na decadência, prestes a fechar. Então, um advogado com o mínimo de chances e oportunidades, ele terá que entender que a advocacia, ela é árdua, e um advogado que abre mão de todas as coisas pela sua carreira, ele vai ter chances de muito sucesso. Então, para mim, um advogado apto para a advocacia é aquele que tem propósito bem definido. O desejo de ser advogado é possessivo. Nada tira do coração dele essa garra de ser advogado. O advogado tem que ter uma autoconfiança inabalável. Além de traçar planos definidos. Sem planos definidos, por que eu estou aqui e por que eu chegarei lá. Você tem que ter planos bem definidos. Conhecimento preciso é o básico. Se ele não sabe atuar na área previdenciária, ele passa para quem sabe. Se ele não sabe atuar na área trabalhista, ele não pegue esse tipo de processo, porque senão ele vai estar lesando 2 pessoas. Primeiro, o cliente, por uma má atuação naquela área, e segundo, ele mesmo que vai prestar um serviço deficiente. Outro advogado com experiência pode fazer um relatório a pedido do cliente e ele vai acabar saindo queimado, porque a derrota do advogado é quando o cliente espalha que aquele advogado é ruim. Um mal entendido pode torrar a imagem de um advogado. Então, conhecimento preciso vem através do quê? Estudo. Às vezes a pessoa estudou bastante na faculdade, passou na OAB, é advogado, mas o dia a dia destrói o psicológico dele, ele não tem força mais de se atualizar, de pesquisar coisas novas, ele fica na rotina do dia a dia. O advogado, além de tudo isso, tem que ter uma força de vontade superior ao normal, porque aturar alguns períodos sem cliente, isso pode abalar o psicológico do advogado. Então, a força de vontade tem que ser extrema. E, por último, hábito. O que é ter hábito? Se você tem um escritório, doutor e doutora, ou você quer ter um escritório, então você tem que fazer uma rotina,
um hábito de chegar de manhã e sair no final da tarde. Então, se você trabalha das 7 às 18, você estará no escritório das 7 às 18 de segunda a sexta, custe que custar. Tendo cliente ou não tendo cliente. Se não tem cliente, o que você faz? Vai para o YouTube, pesquisa alguma coisa, vai estudar, faz um curso online. Quando a pandemia voltar, você faz cursos presenciais, mas vai buscar conhecimento quando o escritório está com pouco movimento. Agora, você quer ver escritórios em decadência? É quando o advogado já não tem o hábito de ter aquela rotina. Aí, quando não tem cliente na agenda, ele chega depois do almoço. Quando não tem cliente na agenda, ele vai embora meio-dia. Então, isso já é os sinais que a pessoa está ficando abalada psicologicamente. Porque mesmo que você cumpra um hábito de chegar no horário e sair no outro, isso não quer dizer que vai te trazer resultados positivos, porque tudo depende de uma engrenagem. Como que é a sua apresentação? Você tem um atendente no seu escritório ou não? Então não é só estar lá todos os dias, tudo é uma engrenagem. Mas hoje eu só vim aqui falar rapidamente, já deu 16 minutos, porque de advocacia bate forte no meu coração. Eu amo muito essa carreira e eu não sei fazer nada a mais a não ser advogado. Então, o meu espírito é de servir o meu cliente. Então, eu estou sempre à disposição do meu cliente. Comigo não tem 2 celulares, não tem horário comercial. O meu cliente me chamou, eu estou aberto a atendê-lo, custe que custar. Então, senhores, ser advogado é entender que você tem que estar disposto a servir o seu cliente. Fazendo dessa forma, você terá grandes chances. Então, ser advogado são para poucos, porque para ser advogado tem que ter talento e não dinheiro. Até o próximo vídeo.